O materialismo se opõe ao espiritualismo. Ou seja, a visão espiritualista é uma visão diferente da visão materialista por vários aspectos. O primeiro deles é que, efetivamente, nós temos na visão espiritualista da vida o enxergar as coisas de uma maneira mais ampla do que simplesmente o olhar daqueles que acreditam que, negando Deus, que negando a espiritualidade, a realidade do plano espiritual, a realidade de Deus não se façam presentes. Simplesmente porque negamos. Isso chama-se orgulho. E o orgulho dá a sensação, ou a falsa sensação, para o homem de supremacia. Uma supremacia que mostra a infantilidade de nosso processo ainda espiritualmente falando. E é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui, no Momento Espírita. Momento Espírita é um programa dedicado para a reflexão das lições do Evangelho, e da percepção da vida espiritual. Aqui, nesse espaço, nós buscamos trazer reflexões que possam, de fato, auxiliar o entendimento de que a vida, esta vida que nós estamos aqui agora, ela é passageira. Ela é extremamente passageira. Nós não acumulamos nada dessa vida. Aliás, nem mesmo o nosso corpo. E se você busca algo além do que essa percepção limitada do materialismo, inscreva-se aqui no Espiritualize, acione lá o sininho das notificações, que é muito importante, porque nós temos vídeos ao longo da semana. E também eu quero te convidar então aí para deixar depois as suas impressões aqui do vídeo. É importante demais que a gente possa ampliar a possibilidade do leque reflexivo acerca da vida espiritual. E aqui no nosso canal nós falamos de espiritualidade, falamos de espiritismo e falamos do Evangelho Redivivo de Jesus. Pois, meus caros, a questão do materialismo ela é abordada lá no Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 147 e 148. E na questão 148, tá? Na questão 147, Kardec pergunta o seguinte: por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprendem a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? E os espíritos respondem da seguinte maneira: o fisiologista refere tudo o que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes podem ocultar. E aí o Kardec faz essa pergunta lá na questão 148, que é muito interessante a pergunta que ele faz. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência do estudo que deveriam contrariamente mostrar ao homem a supremacia da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí
concluir que são perigosos, e os espíritos superiores dizem que não, que o materialismo é uma consequência desses, não é uma consequência desses estudos. Porque na questão anterior ele já está dizendo também, é a presunção humana. E aí a gente começa a perceber que a visão materialista da vida é uma visão extremamente limitada. Por quê? Porque não consegue enxergar a realidade como um todo. Ela olha para uma parte e julga a parte como um todo. O que é a vida espiritual? Vamos então esclarecer, vamos estabelecer um entendimento. A vida espiritual é a vida como ela é. Nós estamos hoje num corpo físico, mas a nossa estada aqui nesse corpo físico, ela é limitada, ela tem um tempo. Né? Nós viemos e saímos desse corpo. Né? E esse processo é assim. Nós hoje somos os jovens que amanhã serão os velhos. E os velhos serão as crianças do futuro. Porque é da lei, né? Processo, né? Como uma coisa de uma roda viva, né? Que vai sempre girando, né? No mesmo sentido. A vida nunca olha para trás, a vida sempre vai para frente. E a gente está aqui para aprender. Aqui é um momento de aprendizado. Só que nós desperdiçamos esse aprendizado. Nós desperdiçamos esse aprendizado perdendo o nosso tempo com coisas que não nos elevam, com pensamentos que não nos agregam. E aí a gente precisa estar aqui para exercitar aquilo que nós aprendemos no intervalo de uma vida para outra. E quando nós estamos prestes a reencarnar, nós aceitamos tudo todas as condições. E depois nos queixamos delas. Mas nós aceitamos essa condição. Nós assinamos esse contrato. Por quê? Porque nós entendíamos e víamos a vida de uma maneira mais ampla. Mas depois na matéria, veio o esquecimento lá do passado e tudo mais, a gente reclama da vida. Então quem reclama da vida, quem acha que Deus é injusto porque os problemas estão aí, é que não entende a vida como ela é, como um todo. E mais, as desigualdades sociais, por exemplo, não são problemas gerados por Deus. Somos nós humanos, nós espíritos humanos, é que geramos as desigualdades sociais. Ah, mas Deus permite elas por quê? Permite elas porque elas são a forma de aprendizado espiritual. Para quem sabe um dia nós entendermos que é um absurdo que alguém compre um vestido, que esse vestido seja o valor, né, de um salário mínimo que possa alimentar pelo menos o básico uma família. Tudo vem a questão de consciência. Conforme a gente vai ampliando as nossas consciências, a gente vai evoluindo. E a questão do materialismo é uma visão diminuta da vida. Agora, a visão espiritual da vida, não. Ela é ampla porque ela nos apresenta e a gente começa a entender o que está por trás de tudo que está acontecendo. Nós hoje vivemos uma crise de fundo moral. O mundo vive uma crise de fundo moral. Há aqueles que condenam tais lideranças políticas porque eles são terroristas. E tem aquele mesmo que condena isso, que a AB é terrorista, mas talvez seja ídolo de alguém que possa também ser, por N motivos. Então as incongruências da humanidade, elas são, né, fruto da imaturidade nossa. E não vamos colocar a culpa na sociedade, nos invisibilizar na massa. Vamos sair da massa e vamos nos questionar se nós não estamos alimentando essa psicosfera no nosso planeta. Porque se a gente está alimentando essa psicosfera, é porque nós não aprendemos de fato ainda a lição.
a lição de que nós somos seres espirituais, que nessa terra a roupa, o corpo, o dinheiro nós não levamos para o túmulo, porque o túmulo é somente uma passagem. E aqui, estando de passagem, a nossa vida ela tem que ser regrada. Nossa vida tem que estar dentro de um regramento, dentro de uma disciplina, para sermos felizes de verdade. Quem é feliz de verdade é aquele que entende o amor como Paulo descreve na carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios. É o contentar-se, não te contente, né? É a ferida que dói, que não se sente. Daí o, o Renato Russo, quando ele faz aquela música Monte Castelo e mistura Camões com essa epístola, é muito interessante, porque o não sentir, né, o não sentir a dor é um estágio de entender que o amor às vezes tem dor, mas eu não sinto a dor pela felicidade de eu estar amando. E eu estou falando o amor no sentido, né, no sentido muito mais amplo do que o amor, né, do romantismo, né, de um homem e mulher. É o amor da vida, o amor pelas coisas, o amor pelo próximo. A vida espiritual é um outro processo muito maior. O ser humano, com a visão material ainda, consegue tirar fotos do universo, consegue conhecer planetas e outras galáxias. Aí estão aí os exoplanetas, né? Algum desse sentido, acho que o termo é esse, né? Dos planetas que estão fora, distantes de nós. E não consegue entender, né? E não consegue ver a vida neles. Porque não entendeu ainda que a vida espiritual ela está presente em todo o universo e as dimensões são infinitas. Nós somos uma dimensão, né? E estamos nos acotovelando com o plano espiritual. Aliás, os espíritos já dizem lá no livro dos espíritos que eles influem nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Exatamente porque o plano espiritual está presente na nossa vida. Querendo nós negar ou não, ele está. E esta é uma realidade. Por isso que a vida, né, com uma visão mais espiritual, é uma vida completa. Por quê? Porque a vida espiritual ela é permanente. A vida material ela é transitória, ela é passageira, ela é até rápida. O que é 30, 40, 50, 60 anos no contar da eternidade? Nada. São frações de tempo. E aí a gente começa a perceber que a espiritualidade ela é um elemento fundamental para a nossa felicidade. Porque daí a gente começa a entender que as coisas que estamos vivendo hoje não é por acaso. Como eu disse, vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, uma crise de fundo moral. Uma crise que gera dores, seja os dissabores de vermos irmãos fanatizados de todos os lados, cometendo os maiores absurdos, defendendo os maiores absurdos, seja também, né, por aqueles que colocam a culpa, ou terceirizam a culpa dos desatinos humanos em Deus, quando Deus só nos deixa provar dos nossos desatinos exatamente para aprendermos. Mas nós teríamos dois caminhos para trilhar: o caminho da dor e do amor. Geralmente o ser humano escolhe o caminho da dor e, seguindo aquele princípio, né, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Esta é a lei de Deus. E Deus não escreve certo por linhas tortas. Somos nós que temos a percepção de que as linhas de Deus estão tortas, porque as nossas visões ainda
são muito diminutas para entender a grandeza de Deus, para entender o sentido das palavras de Jesus. Quem de nós terá a coragem de um Francisco de Assis, de abdicar de algumas coisas para seguir Jesus, para seguir Deus? Quem de nós teríamos hoje esta coragem? A coragem de Francisco, que enfrentou uma sociedade de sua época, que foi até o Papa de então, e que entrou para a história como um grande reformador, não da igreja somente, mas aquele que trouxe a essência do cristianismo de volta para uma igreja que estava corroída pelo materialismo e pelo poder transitório da vida carnal que estava presente nas suas lideranças. E quem sabe até mesmo nos seus devotos. E muitos de nós estávamos lá. Não é mesmo? Pois é. Esta é a percepção da vida espiritual. É uma percepção muito mais ampla. E que somente o orgulho e a vaidade humana é que negam, achando que a sua negação basta para não existir a realidade das coisas. Podemos não aceitar a realidade, podemos não viver nessa realidade, mas não é por conta disso que as coisas deixam de ser. Porque Deus, e lembrando aquela música da nossa querida Maria Bethânia, Brincar de Viver, onde ela diz assim: ninguém é o centro do universo, assim maior é o prazer. Quando aprendermos isto, vamos aprender a ser felizes de verdade. Simples na nossa essência. Felizes porque Deus conhece a todos os seus filhos e tudo que Ele criou, Ele sabe. Tudo Ele vê. Ele é o onipresente. Ele é o onipotente. Ele é soberanamente justo e bom. Nós é que não entendemos Ele porque estamos embebidos pela visão materialista da vida, tacanha, do egoísmo e da vaidade. O problema não está em Deus, nem no universo, que anda nas leis e nas regras perfeitas. Nós é que estamos indo ao desencontro delas. E vamos pagar muito caro por isto. E estamos pagando. Por quê? Porque está na lei. E um dia nós vamos curvar para ela. Porque assim é o processo também evolutivo, do despertar, como Paulo de Tarso despertou naquela fatídica viagem a Damasco. Quem sabe o convite esteja aberto para que você, eu, cada um de nós, estejamos mais atentos à realidade da vida. A realidade espiritual se impõe, querendo ou não.